Turma, vamos iniciar aqui, rapidinho. Essa aula que eu vou trabalhar com vocês hoje, na verdade, não é uma aula, é uma sugestão de uma atividade que a gente vai estar desenvolvendo para a próxima semana, tá bom? Ela diz respeito a um livro de Paulo Freire, que é Pedagogia da Autonomia. Esse livro ele é composto de 3 capítulos. Eu vou dar uma pequena pincelada sobre eles hoje, aqui com vocês, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Esse livro, se eu não estou enganado, ele é da década de 90, especificamente ou 95 ou 96. Foi a última, se eu não me engano também, foi a última obra deixada, né, por Paulo Freire. E ela fala muito dessa questão da autonomia do professor em sala de aula, das possibilidades que o professor tem, né, como ser autônomo dentro de sala de aula, das possibilidades que ele tem da aula dele da melhor maneira possível, tá? Visando sempre o quê? A aprendizagem do seu aluno, tá? Então, ele acreditava que o professor, ele tinha total liberdade, né, para trabalhar suas metodologias, as suas práticas em sala de aula da melhor forma possível, e que isso não tinha que ser imposto ao professor, tá? Mas dependendo do meio em que o professor estava inserido, dependendo da clientela com que o professor estava trabalhando, isso é que iria definir a forma como esse professor ia estar desenvolvendo suas aulas, suas atividades, seus objetivos, tá? Suas metodologias dentro de sala. O livro ele é subdividido assim. Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Então, tem no primeiro capítulo lá, não há docência sem discência. No segundo, ensinar não é transmitir conhecimento. E no terceiro, ensinar uma especificidade humana. Dentro desses capítulos, gente, ele vai ter outros subtópicos, né? Que é o que eu quero que vocês trabalhem em grupo. Essa vai ser a nossa segunda avaliação, tá? Mas é claro que a gente ainda vai entrar num consenso aqui, não se preocupe. Então, não há docência sem discência. Ensinar exige pesquisa. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo. Educo e me educo. Olha a visão dele, né? Que ele fala da educação no sentido de que troca. Tá? Eu aprendo, eu ensino, mas ao mesmo tempo eu aprendo. Tá? Eu vou constatar, constatando, vivenciando aquilo dentro da sala de aula. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo quinosiológico vão pondo a curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando curiosidade epistemológica. Né? Então, eu aprendo a partir do momento que eu busco, tá? Isso para Paulo Freire. A partir do momento que eu tenho curiosidade, tá? Porque eu já disse para vocês em aulas anteriores que a educação ela não é estática, o ensino não é estático, o ensino vai se modificando no decorrer dos tempos. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade. Então, não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Então, é a nossa produção, tá? Então, possibilitar também que o aluno seja capaz de produzir o próprio conhecimento dele. Ensinar exige estética e ética, a necessária promoção da ingenuidade, a criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre da estética, decência e boniteza de mãos dadas. Então, a gente, por exemplo, quando a gente fala da questão dos nossos planejamentos, a gente preparar uma aula de verdade para os nossos alunos, uma aula organizada, estruturada, tá? Não é eu dizer que sou um professor, que sou altamente desorganizado, vou para a sala de aula de qualquer jeito,
não dou uma aula boa para o meu aluno, que isso também a gente já falou em aulas anteriores, de professores que entram em sala de aula de qualquer jeito, não sabem nem que aula pararam, tá? De certa forma, não ter ética nem com ele mesmo, nem com a própria profissão de educador, de professor. Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Então, o professor, gente, ele sempre vai ser exemplo para os seus alunos, por mais que tenham pessoas que não acreditem nisso. Tem educador que não acredita nisso e tem alunos que não acreditam nessa questão do exemplo. Os professores, gente, são exemplos sim. E isso não é só lá na educação infantil, só lá no ensino fundamental, não. No ensino médio e até mesmo no ensino superior. Tá? Vocês falam mal de professores ruins e vocês falam bem de professores bons. Essa é uma grande verdade. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo. Assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. Neste sentido, é que ensinar a pensar não é uma experiência em que o pensar certo, é tomado em si mesmo e dele se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do testemunho. A tarefa coerente do educador que pensa certo é exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Então, é o que a gente falou anteriormente, possibilitar que o educando aprenda de verdade, que o conhecimento seja absorvido pelo aluno, tá? E que o quê? Que o aluno, ele compreenda de verdade aquilo que ele está ouvindo em sala de aula, tá? Não, nem vou colocar a palavra aprendendo, porque aprender é algo um pouco mais além. E a gente nunca sabe de verdade quando o nosso aluno está aprendendo. A gente vai saber quando a gente vai avaliar ele em sala de aula, seja qualquer tipo de avaliação que a gente venha a fazer. Eu só sei que meu aluno compreendeu quando eu consigo avaliar ele. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A prática docente crítica implicante do pensar certo envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com a prática. O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise deve dela apropriá-lo ao máximo. Então, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Então, eu tenho que refletir sobre o tipo de prática que eu vou estar aplicando em sala de aula. Ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em relação uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque capaz de amar, assumir-se como sujeito, porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros, é a outredade do não eu ou do tu que me faz assumir a radicalidade do meu eu. Então, é eu perceber o aluno dentro das especificidades dele. Nós temos vários tipos de alunos em sala de aula. Na própria sala de vocês têm alunos completamente diferentes, que pensam diferentes. Quando vocês se reúnem em grupo, eu acredito que vocês observem que há pessoas que concordam e há pessoas que discordam, tá? Uns dos pensamentos dos outros. Então, vocês têm que entrar em um consenso. Da mesma forma que o professor também tem que entrar em um consenso para quê? Para que toda a turma tenha a possibilidade de aprender. No caso de um trabalho em grupo, é o quê? É entrar no consenso para que o trabalho seja um trabalho organizado e seja respeitado a opinião de todos, não só da minoria, mas, na verdade, da maioria, que é o que vai acabar prevalecendo quando é uma apresentação de trabalho, tá? Quando vocês estão organizados em grupos.
Aí, no segundo capítulo, gente, ensinar não é transferir conhecimento. Eu estou correndo porque quem, na verdade, vai entrar no conteúdo do livro são vocês. Aqui é só uma pincelada. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer algum questionamento, vocês podem fazer, tá bom? Podem abrir o microfone e dizer, professora, eu quero falar, tá? Porque eu quero ir mais rápido nessa questão aqui dos capítulos, para depois a gente voltar e conversar sobre o trabalho em si. Aí, ensinar existe consciência do inacabamento. Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo mundo não é predeterminada, pré-estabelecida, que meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade. Então, como eu disse anteriormente, o conhecimento, gente, ele está em constante processo, tá? É como ele diz, é inacabado. Ele sempre vai estar se modificando. Então, é por isso que a gente nunca vai parar de estudar. Mesmo quando vocês se tornarem professores, daqui a alguns anos, né, vocês estão no terceiro período, vão para o quarto agora, então provavelmente vocês têm mais 2 anos dentro da universidade. Daqui a 2 anos vocês vão estar formados, se Deus quiser. No entanto, vocês não vão parar só com a graduação. Vocês vão ter que fazer uma pós, e vocês vão ter que fazer um mestrado ou um doutorado, e posteriormente ficar fazendo as formações. Por quê? Porque a educação ela não é estática, tá? Ela não está pronta e acabada, ela vai se modificando no decorrer dos tempos. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. É uma coisa que eu também questiono muito, essa questão do condicionar. Será que eu consigo condicionar alguém? Então, gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. Na verdade, enquanto aprofundamento da crise de consciência do mundo, dos fatos, dos acontecimentos, a conscientização é exigência humana. É um dos caminhos para a posta em prática da curiosidade epistemológica. A consciência do mundo e a consciência de si inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Prestem atenção e tomem cuidado dessa questão de consciência e condicionado. Eu tenho que formar meu aluno para que ele tenha consciência, não só para que ele seja condicionado. No entanto, muitas vezes a gente acaba condicionando os nossos alunos, mesmo sem perceber. E muitas vezes também os alunos não admitem que são condicionados, tá? Ao que o professor impõe, ao que a própria sociedade impõe, ao que o gestor impõe, tá? E isso não acontece só com os alunos, isso também pode acontecer muitas vezes com o próprio professor. Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros, tá? Então, o respeito à autonomia do ser educando é o que não é um favor, tá? É um direito que aí o aluno tem. O professor não está prestando um favor para ele, não. Ensinar exige bom senso. O meu bom senso me adverte que há algo a ser compreendido no comportamento. Esse aqui é um exemplo que ele coloca, né, de Pedrinho. Silencioso, assustado, distante, temeroso, escondendo-se de si mesmo. O bom senso me faz querer que o problema não perceber, na verdade, vou trocar aqui quando eu for mandar o slide para você, que o problema não está nos outros meninos, na sua inquietação, no seu alvoroço, na sua vitalidade. O meu bom senso não me diz o que é, mas deixa claro que há algo que precisa ser sabido. Então, ensinar, gente, exige bom senso.
professor ele tem que ter bom senso também em sala de aula. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. Como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender com maior ou menor esforço a conviver com os diferentes, né? Aqui é uma indagação. Como ser educador se não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao próprio processo formador de que sou parte? Eu não vou entrar aqui na questão dos alunos. Aqui eu já vou entrar na questão do próprio professor com os demais colegas. Quando eu falo aqui, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. O que é que acontece muito hoje quando... Diga. Alguém abre o microfone. Quer falar alguma coisa? Então, vamos. O que acontece muito com nós educadores hoje? Nós não temos uma cordialidade, nós não temos uma cumplicidade com os nossos colegas de classe. Tá? Os próprios professores muitas vezes não têm ética uns com os outros. Tá? O próprio professor muitas vezes fala do próprio colega em sala de aula para os alunos, ou na sala dos professores, ou em qualquer outra parte da escola. Tá? Então, a gente não está tendo o quê? A gente não está tendo humildade, a gente não está tendo tolerância. A gente não está sendo companheiro dos nossos colegas de classe. E vocês também vão vivenciar muito isso, tanto nas práticas, quando vocês estiverem desenvolvendo práticas, e também no estágio. Vocês ainda não são professores. Não sei se já tem o Micael, que já falou aí que já trabalha, né, diretamente com alunos. Mas a gente observa que os nossos colegas de classe, muitas vezes, eles são perversos conosco, tá? Sempre que tem a oportunidade de falar mal, eles falam. E isso é algo que eu gosto de frisar com os meus alunos para ver se a gente consegue mudar essa questão. Se eu estou bem, eu estou pouco me lixando para o meu colega. Se eu estou ganhando melhor, eu estou pouco me lixando para o meu colega que ganha pior do que eu. Então, é uma disparidade muito grande. Os professores têm que ser o quê? Mais companheiros, embora, na maioria das vezes, os professores não sejam. Tá? Sempre que tem a oportunidade de puxar o tapete do colega, infelizmente, a grande maioria faz isso. Ensinar exige apreensão da realidade, ensinar exige alegria e esperança, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Então, é triste, mas que fazer? A realidade é mesmo esta. A realidade, porém, não é inexoravelmente esta. Está sendo esta como poderia ser outra, e é para que seja outra que precisamos. Os progressistas lutar. Ele fala nessa questão do progressista porque a visão de Paulo Freire é da educação progressista, viu, gente? Eu me sentiria mais do que triste, desolado e sem achar sentido para a minha presença no mundo se fortes e indestrutíveis razões me convencessem de que a existência humana se dá no domínio da determinação. Domínio em que dificilmente se poderia falar de opções, de decisão, de liberdade, de ética, ação e intervenção no mundo. Então, é eu poder dar a minha opinião, tá? É eu poder dizer o que eu acredito de verdade. E também o que? Respeitar a opinião do aluno, a opinião do meu colega professor, a opinião do gestor, tá? Mas isso também não me obriga a engolir algo que eu não aceito, algo que eu não concordo, algo que eu não acho que seja correto. Ensinar exige curiosidade. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos,
Satisfeito uma curiosidade, a capacidade de inquietar-se e buscar continua em pé. Não haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência. Quanto mais faço estas operações com maior rigor metódico, tanto mais me aproximo da maior exatidão dos achados de minha curiosidade. Então, ensinar exige o quê? Que eu seja curioso, que eu busque sempre mais e mais, que eu não fique estagnado. E no último capítulo, ensinar uma especificidade humana. Então, ele fala que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade, que muitas vezes nós não somos generosos, nem com os nossos colegas, tá? Enquanto professores, nem com os nossos colegas de profissão. Ensinar exige comprometimento, então eu tenho que ter compromisso enquanto professor. Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que preparar minha aula, eu tenho que levar meu material, eu tenho que saber onde eu parei, em que atividade eu parei, tá? Em que aula eu parei, em que ponto da aula eu parei. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. O professor que não leve a sério sua formação, que não estuda, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Isto não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua competência científica. É aquela questão, eu tenho conhecimento, tem muitos profissionais hoje da educação, muitos professores que têm conhecimento, mas não sabem transmitir o conhecimento. Eu tenho um conhecimento científico, mas eu não tenho a metodologia. Eu não tenho uma boa metodologia, eu não tenho uma boa prática. E, consequentemente, os meus alunos não vão aprender da melhor forma. Há professores cientificamente preparados, mais autoritários a toda a prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. No fundo, o essencial nas relações entre o educador e o educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas, é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. O educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações. Ensinar exige liberdade e autoridade, já foi, vamos para cá. Ensinar exige tomada consciente de decisões. O que se coloca a educadora ou educador democrático consciente da impossibilidade da neutralidade na educação. Então, jamais fiquem em cima do muro, tá? Tenham a opinião de vocês formada. É forjar em si um saber especial que jamais deve abandonar. Saber que motiva e sustenta sua luta. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. Então, não vamos só reproduzir. Vamos ter a consciência de que a gente tem possibilidade de criar, de ter opinião formada, tá? De ser consciente, de tomar decisões. Não fiquem em cima do muro, jamais, nem enquanto professores, nem enquanto alunos. Tenham a opinião de vocês. E saibam, não adianta você também ter opinião e não saber questionar do porquê daquela sua opinião, tá? Não saber dizer por que você concorda ou por que você discorda. Ensinar exige saber escutar, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica e ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma com inquietação e curiosidade, com inconclusão em permanente movimento na história. Ensinar exige querer bem aos educandos. Então, você tem que gostar do seu professor. Embora muitas vezes seja difícil, né, gente? Muitas vezes alguns professores fazem com que a gente não goste deles, tá? Alguns professores não têm uma boa postura. Ou acontece também de alunos que não respeitam os professores. Então, o processo educacional não vai ser tão bom quando isso acontece. Quando não há respeito, quando não há bem-querer, quando você não quer bem o professor que está dando aula, quando você não gosta dele. Então, você já imagina, meu Deus, hoje a aula daquela professora insuportável, gente, eu não aguento mais a aula da professora Pauliane.
Então, isso é vivenciado por muitos alunos. A mesma coisa também acontece com os professores. Eita, hoje eu vou dar aula para aquela turma, eu não aguento mais aqueles alunos, eles são abusados, eles são chatos. Então, a gente tem que mudar essa concepção. Embora isso também aconteça muito, a gente não gostar da turma que a gente está lecionando e também dos alunos não gostarem de nós enquanto professores. Então, vamos entrar aqui no que eu quero que vocês façam. Atividade. Vocês vão escolher uma das 3 temáticas abordadas no livro e em forma de seminário. Deixa eu corrigir bem aqui, que eu já digitei isso aqui agora há pouco. Só um minutinho. Esse B bem aqui foi intrometido. Em forma de seminário online, explane suas concepções sobre a mesma. Então, são 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês, bem rapidinho. Eu sei que foi até cansativo, né? Quando a professora só fala e o aluno não fala, é cansativo para o aluno. Então, ó, não há docência sem discência, ensinar não é transmitir conhecimento, e ensinar é uma especificidade humana. Dentro desses pontos estão todos aqueles outros que eu falei anteriormente para vocês de forma bem sucinta. O que é que eu quero que vocês façam hoje? Vocês vão definir, vocês vão se dividir em 3 grupos, tá? Cada grupo vai ficar com uma temática. A ordem de apresentação vai ser essa daqui. Na ordem mesmo que vai estar o livro, os capítulos do livro. Aí cada grupo vai determinar como vai ser sua apresentação para mim. Estou aberta à sugestão. Se vocês preferem outra forma de apresentação que não seja seminário, vocês podem dizer agora. Professora, não, a gente prefere outra forma de apresentação. E para a gente determinar também já a data hoje desse trabalho. Se para vocês na próxima semana ficaria bom, ou a gente aguardaria para a semana seguinte. Na semana que vem a gente viria com a aula normal e na próxima semana, passando essa que vem, aí seria a apresentação. O que é que vocês me dizem? Por mim, o seminário tá ótimo. O restante, os demais, concordam com a colega? Fica o seminário? Pois pronto, porque assim, vocês me reclamaram que estão cheios de atividades. Então, eu pensei dessa forma para ser já a segunda avaliação de vocês. Tá bom? Eu ainda estou devendo alguns comentários das atividades. Não se preocupem, gente, que eu vou, até o final do período eu mando para vocês. É porque realmente está muito corrido para mim. Eu estou fechando o bimestre no ensino médio e tem outras atividades das outras turmas. Tem muito aluno que ainda não entregou a atividade para me lançar a nota. Aí fica complicado, mas eu prometo para vocês que até o final do período vocês vão ter essas atividades corrigidas, tá? Corrigidas assim não, porque elas já foram corrigidas, mas alguns alunos me pediram para fazer os comentários sobre as atividades. Tá? Eu vou fazendo e vou mandando para vocês, não se preocupem. Aí eu quero que vocês dividam os grupos, tá bom? Eu vou mandar em PDF o livro para vocês. Vou mandar, eu tenho três modelos desse livro. Eu vou mandar e vou mandar esse material também. Alguém tem alguma dúvida? Professora, Diz. vai ser só apresentação, né? Não vai precisar do trabalho escrito, não. Não, eu só vou querer dessa vez a apresentação. Aí, Ok. assim, é por isso que é interessante que todos participem, porque aí quem não fizer a apresentação, aí eu vou ter que ver, que provavelmente vai ter que me entregar o trabalho, né? Porque aí não é justo eu dar nota para quem participou e para quem não participou. Eu coloquei o nome de fulano de tal no grupo, mas ela não participou, não apresentou. Eu não vou ter como dar nota para ela sem eu saber, né? Como seria a apresentação dela. Então, vai ser outra avaliação. Para quem não fizer a apresentação no dia. Vamos definir a data. Para vocês na semana que vem, tá bom? Na próxima quinta? Não. Foi jogado no chão desse jeito, né? Quem é que tá brigando aí com quem, meu povo? Deixa eu olhar bem aqui no calendário. Ó, porque a próxima quinta é dia 22. Então, ficaria para o dia 29. Pode ser, dia 29.
Deixa eu anotar Dá logo bem pra aqui. se preparar até lá. Então, pronto. O critério de apresentação fica por conta de vocês, tá bom? Aí a gente vai usar a plataforma para fazer as apresentações, porque aí eu vou ter que assistir. A não ser que vocês queiram também ter outra opção, de fazer a apresentação do trabalho de forma assíncrona. Aí vocês aqui me dizem o jeito que fica melhor para vocês. Ou de forma assíncrona, a gente entra na sala no dia 29, tá? E eu assisto as apresentações online mesmo. Ou vocês preferem fazer de forma assíncrona. Vocês gravam entre vocês e me enviam os vídeos até essa data, no dia 29. Como vocês preferem? Daqui pra lá nós Fica descemos. melhor mesmo você apresentando pra todo mundo. Porque aí seria uma opção também para quem, às vezes acontece, né, gente? Alguns alunos entraram em contato comigo hoje que não iam poder estar assistindo a aula. Eu não cancelei a aula de hoje, gente, que embora seja o dia do professor, e lá no calendário dá como feriado, é porque eu não quero ficar com déficit. As aulas já são tão poucas desse período, e aí a gente não ia fechar o nosso cronograma. Pois ficamos fechados assim. Dia 29, a apresentação, tá certo? Aí vocês vão terminando de definir como é que vai ficar. Eu quero que vocês me mandem o nome dos grupos, tá? Quem vai ficar com 1, com 2, com 3, vocês definam aí entre vocês e coloquem grupo 1, o nome dos alunos, grupo 2 e o grupo 3, para eu poder ficar sabendo. Ana Cristina, eu tô no teu grupo, viu? Aí vocês Já não calma, esqueçam Mar. de colocar o nome de vocês aí nas mensagens para me fazer a frequência, viu? Ok, professora. Gente, para não cansar muito vocês hoje, a nossa aula vai ser só até aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar mensagem no PV. Não esqueçam de me mandar esses grupos hoje. Eu vou já compartilhar os livros aqui com vocês, tá? Tá bom. É o mesmo livro, só que eu vou compartilhar três modelos de 3 publicações diferentes, tá bom? Ok. Pois ficamos por aqui, mais uma vez, para quem já é professor e para quem é futuro professor, feliz dia dos professores. E a semana que vem nós teremos aula normal, tá? Aí dia 29 a gente volta com a avaliação, com as apresentações de vocês. Ok? Pois um abraço e um bom dia a todos. Não esqueça de colocar o nome de vocês na frequência, viu? Sim, sim. Já Aí coloquei, quem já não coloquei. assistiu a aula, eu vou deixar no Seguir o Ema, viu? Tá gravada. Tá bom. Pois um abração e já bom final de semana, que hoje é quinta, né? E eu não falo mais com vocês amanhã. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.